Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo falando sobre alimentação de corais, certo? Por que alimentar, como alimentar, a minha experiência com isso, porque para quem não sabe, aqui em casa eu alimento os meus animais e eu posso te falar que eu percebi uma evolução bem boa desde que eu comecei a alimentar os meus corais, certo? Então a gente vai estar falando sobre tudo isso aqui no decorrer do vídeo, certo? Então roda a vinheta. Então, pessoal, por que alimentar os meus corais, né? Você tá aí em casa, montou seu aquário, seu nano, colocou um monte de bicho, já colocou a iluminação, deixou lá. Por que eu vou alimentar os corais? Os corais eles não consomem energia da luz, não é fotossíntese que eles fazem? Vamos lá, vou te explicar rapidinho aqui como é que funciona. Os corais, eles consomem energia realmente que vem da luz, né? Porque eles fazem fotossíntese. Eles são animais fotossintéticos. Só que quem faz a fotossíntese são as zooxantelas, né? A explicaçãozinha básica aqui, rapidinha, para quem é iniciante ou não é aquarista. O que são as zooxantelas? Elas são microalgas que vivem, né, dentro dos corais. São elas que, inclusive, dão as cores para os nossos corais, né? Eles só têm essas cores por conta das zooxantelas. Quando os nossos animais eles não estão bem, não estão saudáveis, eles fazem o quê? Eles expulsam essas zooxantelas, né? Eles acabam expelindo essas algas e aí eles acabam branqueando, perdendo as cores e por fim morrendo, né? Mas, enfim, as zooxantelas elas são microalgas, né? Os corais, eles fazem essa como se fosse essa protocooperação, né? As zooxantelas vivem nos corais, fornecem energia para os corais e os corais alimentam as zooxantelas com as partículas que eles capturam na água. Aí que entra a questão da alimentação do coral, né? São 3 tipos de formas que eles têm de se alimentar. Eles fazem a fotossíntese, né? Fazem a predação, né? De zooplâncton, né? E fitoplâncton, esses micro-animais que estão, né? Micro-organismos que estão na água. Fazem também osmotrofia, né? Que é basicamente se alimentar de matéria orgânica que está dissolvida na água. Mas o porquê fazer isso, né? O que é que eu ganho e o que é que traz de benefício para mim se eu alimentar meus corais? Basicamente 2 coisas que a gente vai tá se beneficiando, né? Da alimentação dos corais, que é cor. Os animais eles vão apresentar uma cor melhor, eles vão ter um brilho mais acentuado, né? As cores ficam mais acentuadas. E o desenvolvimento, eles vão multiplicar, vão se dividir, vão brotar novas bocas, né? Se forem corais SPS, você vai ver que os animais eles ficam, os pólipos bem abertos, se forem LPS, você vê que o animal ele fica bem inflado. Os zoantos, palitoas, né? Os corais softs em geral, eles se multiplicam muito rápido. Você consegue ver eles se alimentando mesmo, né? Eles fecham os pólipos, ficam com a boquinha bem abertinha mesmo. E a evolução é inegável, né? Contra fatos não há argumentos. Se você alimenta seus animais, eles tendem a crescer realmente. Eles ficam mais saudáveis. Você vê que eles ficam com cores muito boas. Você vê, a evolução é gritante. Se você não utiliza um alimento, quando você começa a utilizar, você percebe a evolução dos animais. Mas então, eu devo alimentar os meus corais? Sim, cara, você deve alimentar os seus corais. Por quê? A energia que eles absorvem da luz, da iluminação, né, dos nossos aquários, são basicamente para eles se manter vivo, entendeu? A boa parte da energia dele vai vir da luz, com certeza. Mas somente para funções vitais que ele vai utilizar aquela energia, entendeu? São mesmo só formas de se manter, são formas de eles de manutenção, energia de manutenção para eles, entendeu? A alimentação, ela já vai entrar de forma mais direta, entendeu? Ele vai se alimentar de uma forma mais completa. Junto com a osmotrofia, né? Você vai alimentar seus animais, seus peixes, vai ter uma matéria orgânica em decomposição ali, eles vão fazer osmotrofia, entendeu? Você vai estar alimentando ele por todas as vias. E como eu faço a minha alimentação, né? Como é que eu faço para alimentar os meus corais aqui em casa? Hoje eu estou utilizando esse alimento aqui, que é o Biomass Pro. Ele é um alimento muito bom, cara. Eu vou te dizer, ele não é só um alimento para os corais, ele alimenta o sistema inteiro. Eu percebi assim uma crescente na minha microvida, né? Nos meus copérpodes, nos meus isópodes, os micro-animais que tem nos nossos aquários, né?
eu percebi assim uma crescente na quantidade desses animais depois que eu comecei a dosar esse alimento aqui. Eu já tinha experimentado o da Seeking, mas depois que eu passei para esse daqui, cara, foi assim, não troco mais por outro. Esse aqui vai ser o alimento que eu vou utilizar enquanto tiver. Eu tô usando esse daqui, entendeu? Como eu faço para alimentar? Eu uso um scoopzinho que tem aqui dentro, é uma coisinha pequenininha. Eu diluo um pouco de água, ó, tanto que ó, já tô usando aqui há mais de mês já e não usei basicamente nada, entendeu? Porque rende muito. Eu uso basicamente, ó, eu não uso nem cheio não, eu uso basicamente isso daqui. Essa quantidade mais ou menos aqui é a quantidade que eu utilizo para alimentar os meus corais. Certo? É um produto que, cara, uma vez na semana você vai dosar isso aqui. Tipo, e você vê os animais se alimentando na hora, sabe? Eu acho que o ponto mais legal, né? Assim, fora o crescimento, é você ver ali o animal ele realmente se alimentar. E o Biomés, ele me proporcionou isso, né? Essa qualidade, né? Nos meus animais, né? Eles ganharam mais cor. Óbvio que eu não só alimento os corais, né? Eu faço outras manutenções no meu aquário. Mas a alimentação é um ponto muito importante que eu realmente senti uma diferença. Quando eu troquei o alimento, eu senti uma diferença muito grande. Como é que você pode fazer para alimentar, né? Com o alimento que você achar melhor, né? O mercado tá cheio de marcas aí, né? Tanto nacional quanto importado. Mas é basicamente a mesma forma de alimentar. Se for líquido, você pode só jogar na coluna da água, né? A quantidade indicada para o seu volume de água do aquário, né? Vamos usar o bom senso também, né? Às vezes a medida é para 100 litros é 2 ml, mas se você tiver esbarrotando de coral no seu aquário, você não vai colocar só 2 ml, né? Eles se baseiam na quantidade de volume de água, muitas das vezes, nas embalagens, não na quantidade de animais. E por que que eu utilizo esse produto aqui? Porque esse produto, cara, ele é uma fonte de alimento assim que é surreal. Ela não alimenta só os corais, né? Ele não é um alimento só para corais, ele é um alimento para o sistema, certo? Ele dá um aumento nos seus copérpodes, cara, que é surreal. Todo dia de manhã, quando eu acendo a luz do aquário, né? Tipo, que é o amanhecer deles aqui, eu vejo no vidro, atrás do vidro, os copérpodes, os isópodes, os microcrustáceos que tem nos nossos aquários, né? Descendo, sabe? Tipo, algo que eu não via até uns 2 meses atrás, entendeu? Era algo que tinha, mas era algo que não era visível. Mas depois que eu comecei a dosar esse produto, ele aumentou demais a quantidade de microvida no aquário, né? Eu tenho uma estrela do mar, ela tá até ali encostadinha ali no coral. Eu sei que a polêmica, né, que a estrela do mar come, mas aqui ela não comeu nenhum pólipo de nenhum coral até então, né? Ela estaciona em algum coral ali ou outro, né? Porque, né, os corais eles têm, entre seus pólipos, tem microvida também ali. Ele também se alimenta dessa microvida, né? Os corais também se alimentam delas, justamente. E a estrela, essa é a fonte de alimentação dela. Ou seja, quando eu vejo assim minha estrela encostadinha num coral, eu nem me assusto não, né? A galera tem um medo muito grande das estrelas porque elas podem realmente chegar a predar corais, né? Podem chegar a comer os pólipos dos corais, principalmente zoantes, né? Algumas estrelas não comem, né? Tem as próprias para não comer. Essa daqui que eu tenho, ela é suspeita a comer. Nunca aconteceu aqui, pode acontecer, né? Fica só o aviso aí. Se você quer ter uma estrela, se você comprou uma estrela, sim, dependendo da estrela, ela pode comer seus corais. Mas, salve as exceções, que elas não comem. Enfim, esse alimento, além de, né, alimentar os corais, alimentar o sistema, ele tem uma vantagem que eu acho assim que é a cereja do bolo para esse produto, que seria o alto consumo. Se você jogar qualquer alimento, né, qualquer matéria orgânica no aquário que não for consumida, ela vai se decompor, gerar amônia. Isso é fato. Esse produto, ele não tem esse problema. Por quê? Porque o excesso vai ser consumido automaticamente por ele mesmo, entendeu? Ele se autoconsome também. O que tiver de excesso, ele vai se auto consumir, né, por assim dizer. E, cara, isso é algo que eu percebi que fez uma diferença, porque os outros produtos que eu usava acabava sobrando muita matéria orgânica, eu sentia, porque dava mais alga, entendeu? Mesmo com a biologia bem estabilizada, se você tá jogando matéria orgânica ali, os nutrientes vão subir, com certeza, não importa o aquário que você tiver. Se
Se você não tiver como controlar esses nutrientes, eles vão subir, eles vão mexer nos seus parâmetros aí e vai acabar destabilizando. Mas esse produto, ele faz isso de uma forma assim tão natural, sabe? Você alimenta seus corais e no outro dia a água tá cristalina ainda, sabe? E eu acho isso que é um ponto muito importante nesse produto. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, siga a gente nas outras redes sociais. E é isso aí. Forte abraço. Tchau, tchau.